Laroê, povo da Quimbanda, Laroê, povo da Calunga. Aqui quem fala é a bruxa. Bom dia a todos. Bom, nosso assunto de hoje sobre ansiedade, sobre os perigos da ansiedade na magia. E quando eu falo sobre perigo, o quanto essa emoção natural do ser humano prejudica uma magia, uma bruxaria e um feitiço. E eu não digo só do magista, tá? Só do quimbandeiro, porque nós não podemos, em hipótese alguma, sentir isso. Mas dos nossos clientes, daqueles que nos procuram para realizar seus desejos, tá? É importante, primeiramente, a gente entender, né? E eu como psicanalista posso ajudar, e eu ajudo muita gente, inclusive aqueles que me procuram na magia, né? Eu não faço terapia com os meus clientes na Quimbanda, tá? Eu sigo uma ética. Mas eu acabo tendo que, de alguma forma, né, apaziguar um pouco essa emoção. A ansiedade é controle, tá? É controle sobre aquilo que não aconteceu ainda, sobre expectativas futuras, tá? Não é o medo, não é? Porque o medo, ele tem um mecanismo de defesa, sim, assim como a ansiedade também, né? A gente não pode menosprezar essa questão, mas o medo não é controle. E o medo, ele ocorre no momento do perigo. Ele não é imaginação ou projeção de perigo, tá? Então, vamos entender um pouquinho aí sobre o que é ansiedade, né? Hoje se fala muito em ansiedade, mas poucos, na verdade, entendem o que é essa emoção, né? E todo ser humano tem, em menor ou maior grau, né? Todos nós temos, né? Todos nós temos uma necessidade de controle naquilo que nós não conseguimos ver, né, que é o futuro. Por isso que buscam também os nossos oráculos, né? A maioria das pessoas não querem ver o passado e muitas vezes não querem ver o presente, elas querem ver o futuro. Só que o futuro, ele não existe, de fato não, né? Eles são projeções do seu presente, né? Se você mudar o seu presente, mudar suas emoções, mudar seus comportamentos, seu futuro é outro, tá? Então, é importante que a gente entenda que a ansiedade, na minha opinião, é perda de tempo, porque o futuro, ele está sempre em mudança. Mas quando nós trazemos essas questões para a magia, a coisa complica, né? Porque quando alguém nos procura para realizar uma magia, a primeira coisa que ocorre, claro, além de uma análise energética, isso é extremamente importante, eu não trabalho sem isso, porque eu preciso entender, né, quais são as forças que estão sendo projetadas ou sendo trabalhadas no astral, tá? Então eu não trabalho com adivinhação, ou eu tenho certeza do caminho, da estratégia a ser traçada, e essa estratégia ela pode ir mudando ao longo, né, dos trabalhos, ou eu não faço, tá? Não adianta assistir, não adianta chegar pra mim e falar, eu quero. Eu vou olhar. Ah, não, mas eu tenho certeza. Ok, mas eu preciso, né? Você precisa passar numa consulta, eu preciso analisar, eu preciso ver, as entidades precisam falar comigo para que a gente possa entender o que pode ser feito e até quanto pode ser feito, tá? Isso é importante.
Já começa aí a ansiedade, né? Já começa aí a ansiedade. Quando nós passamos para um segundo passo, que é realmente vamos fazer, a primeira coisa, né, que nós exigimos é o axé de troca. Aí você vai falar assim, ah, mas isso é extremamente importante? Sim, tá? Porque é aí que começa realmente a magia. Quando eu recebo um valor aqui na matéria, ele se transforma em quê? Em itens que serão utilizados naquela magia, tá? Na expertise que nós temos para trabalhar naqueles campos e naquelas magias. Então, na verdade, eu estou transmutando a energia do dinheiro na magia, tá? Então, tudo começa aí, não é? Quando nós somos contratados, é porque provavelmente as suas tentativas aqui na Terra ou as suas perspectivas aqui na Terra ou não foram alcançadas ou ainda estão em fase inicial ou você perdeu, tá? Seja uma quebra, seja uma demanda, seja um axé, não importa, tá bom? Existe uma motivação para aquilo, tá? Emocional. Então, você nos contrata. Digamos assim, que tal, para muitas pessoas sim, para poucas não, né? Mas eu tenho clientes que trabalham dessa forma. A maioria nos procura quando tudo o que ela poderia fazer ou acha que poderia fazer aqui por meios normais não deram resultado, ok? Então, eles vão atrás dos quimbandeiros, dos magistas, né? Quem trabalha no mundo espiritual e com manipulação energética, não importa qual, tá? Então, provavelmente, né? Ela já buscou aí outros meios, ou até mesmo outros magistas, ok? Raras exceções, e eu tenho clientes assim que já trabalham em modo preventivo, né? Eu sempre aconselho isso, mas, né, é igual a minha primeira profissão, que é a advocacia, né? Ninguém contrata o advogado para ler um contrato, só para depois resolver a bucha, que às vezes já tá tudo, não tem mais o que fazer, tá bom? Mas enfim, nós quando começamos a trabalhar com a energia, ela começa no axé de troca, tá? E aí sim, né, nós vamos começar os trabalhos. Então o trabalho, na verdade, seja ele qual tipo for, ele começa antes, tá? Ele começa no momento que você aceita, que nós conversamos, que deixamos claro, né, a estratégia, que eu entendo quais são os seus desejos sobre aquilo e até onde a gente consegue ir sobre aquela situação, e você manda o axé, tá? Então a magia começa aí, ok? Quando nós manipulamos as energias, né, com as entidades principalmente, né, que senão se torna um feitiço, nós incutimos ali os seus desejos, as suas vontades. Por isso que eu converso muito com o cliente para entender o que ele realmente quer, tá? Porque eu não vou dar nem mais e nem menos. Uma coisa é o que eu acho, outra coisa é o que o cliente precisa, ok? Entrego para a entidade do outro lado. É assim, basicamente, que funciona. Quando nós praticamos magia, nós sempre utilizamos pelo menos de 4 a 5 elementos, tá? Que fazem parte dos fundamentos da magia. Isso em qualquer magia, tá? E um deles é a água, né? É um elemento poderoso, né? Que está presente inclusive no egé, que é o sangue, tá? Quando nós trabalhamos com o egé ou com a água, né, nós trabalhamos em que campo?
das emoções, tá? Basicamente é isso. Claro que existem outras coisas agregadas a isso, que chega a ser o quinto elemento, mas isso é outra história. Mas principalmente a água, ela tem a questão da emoção, sentimento, vontade, desejo, né? Um dia a gente pode fazer um vídeo sobre os elementos e a gente pode conversar um pouco sobre isso. Emoção. Muito bem. A magia não é pra mim. Não é pra Mameto. A magia não é pro Exu. Não é pra Pombogira. A magia é pra você. Aí começa aquele turbilhão de emoções. E um deles é a ansiedade. Quando vocês entram nesse sistema e vocês estão ligados na magia que foi feita, vocês simplesmente criam caos. É a mesma coisa que eu criar um tsunami no mar. Não dá pra gente controlar tudo, muito menos o futuro. Na magia, a gente trabalha para que esse futuro seja ou mais ou menos ou de acordo com o que nós queremos. Só que também a gente não controla o que está ao lado, a gente não controla fatores externos que acontecem. Eu costumo dizer para as pessoas, eu falei, eu não tenho como impedir que determinada pessoa faça uma demanda. Você está fazendo uma amarração, você está fazendo uma união, vamos falar de amor, né, que é muito comum, essa questão da ansiedade, mais do que qualquer outra. E eu tô trabalhando naquele intento, e no meio do caminho eu descubro que foi feita uma separação, que foi feita uma outra amarração, né, e aí começam os choques energéticos, e pode criar aí um turbilhão, tá? No astral. E claro, eu vou avisar, vou falar, olha, a gente tá tendo bloqueio aqui, tem que tirar. Ah, mas, gente, eu não tenho como, nem eu, nem ninguém, nenhum magista, nenhum quimbandeiro, ninguém, nem os Exus, de fato, tem como controlar a vontade do outro. E a possibilidade, porque nós buscamos possibilidades também de ter. Você não veio atrás? Você não veio também buscar a sua possibilidade? O outro também tem essa faculdade, não é? E ele vai fazer, se ele puder, ele vai fazer. Vocês podem ter certeza disso, não é? A magia tá aí há milênios na humanidade. Não é? Você não é exclusivo. Entenderam? Então, aí a gente começa a trabalhar com outros assuntos que começam a interferir naquela intenção, naquele desejo que foi e que deu início a tudo, tá? Então, quando vocês começam a ficar ansiosos, a querer ter controle, não é? Vocês começam a trabalhar contra a magia. Vocês pagaram, que vocês quiseram. Ou seja, vocês são os sabotadores. Não é verdade? Vocês sabotam o nosso trabalho, tá? Vocês sabotam muito, porque cria no astral tempestades, tsunamis em cima daquela energia. Eu costumo dizer o seguinte, e eu sou muito franca, quem me conhece sabe, bicho, você não confia, não faz. Se você não acredita, não faz. Não queira ter o controle que você está delegando a mim e aos Exus. Quando você tem um problema e você, por exemplo, estão assaltando a sua casa, o que você faz? Você liga para a polícia, não é assim? Porque se você quisesse ter o controle sobre aquela situação,
Você ia lá, pegava o bandido, desarmava o bandido, prendia o bandido e pronto. Resolvia o teu problema. Mas você delega o controle sobre aquela situação à polícia. Aí você começa a atrapalhar a polícia para resolver o teu problema. É isso que vocês fazem quando são ansiosos ou quando ficam, sabe, aguardando. Não, mas isso não aconteceu. Não, sabe, eu não tô nem falando das mensagens que eu recebo, não. São muitas, né? E eu tento, claro, ajudar, né, até mesmo com a psicanálise sobre isso. Porque eu quero que a magia dê certo. Eu quero que o trabalho que foi feito ali dê resultado, né? Então, eu acabo, sim, trabalhando com outros conhecimentos para que, de uma certa forma, seja favorável não só para a pessoa, né, que nos procurou, mas também para mim, né? Eu não quero dinheiro para perder meu tempo e ir lá, às vezes de madrugada, cansada, com um monte de coisa, para perder tempo. Não dá. Eu quero que a magia dê resultado. Eu cheguei até onde eu cheguei, dentro das minhas consagrações, não só na Quimbanda, mas em outras, né, em outras vertentes na magia, por mérito. Resultado. É mérito. Entenderam? Então, cuidem da ansiedade de vocês, cuidem das emoções de vocês. Na verdade, as pessoas são as maiores sabotadoras, não só da própria vida, mas as próprias magias que contratam. Você faz uma oração, seja lá o que for, porque isso é um feitiço, né? Aí você tá lá, colocando seus desejos, suas intenções. Aí você termina a oração e fala assim: será que vai dar certo? Acabou. Já não deu. Se você não acredita, se você não confia, se você quer ter o controle sobre algo que você não conhece, não contrate a Quimbanda. Não contrate nenhum magista, seja ele de onde for. Resolva seus problemas na Terra por você. É um alerta que eu dou, tá? E até um aviso para a vida de vocês, né? Para tudo, para tudo. Para tudo que vocês fizerem, seja qualquer tipo de manipulação energética, desde uma oração até uma alta magia, que é o que nós trabalhamos, controle suas emoções. Tenha consciência do que você realmente quer. Porque nós vamos fazer. Pode ser que demore um pouco mais, porque a gente tem que ficar ajustando essa energia que começa a ficar caótica, não é? Mas vai acontecer. O tempo, quando a gente fala de astral, é outro. E nós aqui na Terra influenciamos muito essa questão de tempo. Pelas nossas emoções, nossos comportamentos, nossos pensamentos. Palavras e pensamentos têm poder. Se você contrata, você deu axé de troca, a tua energia tá ali. Isso eu garanto. E eu tenho casos. Tenho casos, assim, memoráveis sobre essa questão do axé de troca, né? Por exemplo, eu sempre deixo claro, né, para uma pessoa que vai fazer um axé de prosperidade financeira, né? E eu sempre pergunto: faz esse dinheiro é seu? Ah, não, pedi emprestado. Eu falei: olha, pague efetivamente a pessoa que você pediu emprestado. Porque senão, meu amigo, o axé não é seu. Vai pro outro. Isso eu garanto pra vocês. Porque é assim que funciona. Tá bom?
Laroê, povo da Calunga, Laroê, povo da Quimbanda. Um beijo da bruxa.